pessoal, então de novo mais uma aulinha, hoje aula de separação de misturas aqui no auladê.com.br. Vamos continuar utilizando os conceitos falados na aula passada a respeito de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Hoje vamos falar de como se separam, como que dá para separar essas misturas tanto homogêneas quanto heterogêneas, certo? Nós vamos abordar aqui alguns conceitos que tem a ver a respeito das misturas. São eles magnetismo, a densidade, miscibilidade dessas misturas, dessas substâncias, solubilidade, pontos de fusão, pontos de ebulição. Tudo isso vai ser abordado porque isso é muito importante na hora de decidir qual será o método de separação de cada mistura. Tranquilo? Vamos então abordando de uma em uma os principais métodos de separação que vêm caindo nas últimas provas, tanto do Enem quanto nos vestibulares aí pelo Brasil. Beleza? Então vamos lá. Falando primeiro de catação, veja só o exemplo que eu trouxe, né? Um exemplo um tanto quanto infeliz, pessoas no lixão, o que elas estão fazendo ali? Elas estão catando aquilo que lhes é de interesse. A catação é um método mais rudimentar de separação de misturas. Ali tem o lixo, que é uma infinidade de coisas diferentes misturadas, e as pessoas estão catando manualmente aquilo que elas querem. Um outro exemplo de catação que também acontece em casa é quando você vai fazer feijão e tem que ir lá catar as sujeirinhas que vêm dentro dos pacotes de feijão. Também é um método de separação de misturas, você está fazendo a catação nesse momento, tranquilo? Indo para o próximo então, separação magnética. Aqui eu tenho um exemplo de areia misturada com limalha de ferro. Não dá para fazer a catação aqui, né? Seria, digamos, humanamente impossível catar limalha por limalha de ferro. Qual o princípio que a gente está utilizando? O fato do ferro ser paramagnético, ser atraído por ímãs. Então, aquela areia misturada com ferro eu consigo facilmente separar fazendo utilização de um ímã, né, onde obviamente quem vai ser atraído pelo ímã vai ser o ferro e não a areia, e dessa maneira eu consigo separar, correto? Não dá para ser por catação, como eu havia falado anteriormente. Levigação, tá? Levigação é o que está acontecendo aqui nessa foto, em que o senhor aqui, ele está com uma mistura de areia e ouro, e ele passa uma corrente d'água naquela mistura ali para separar. Bom, se ele vai passar uma mistura, se ele vai passar uma corrente d'água ali naquela mistura, e obviamente ele está a fim de ficar com o ouro para ele está usando esse princípio aqui, ó, das diferenças entre a densidade das substâncias. Nesse caso, o ouro é mais denso do que a areia. Na hora que ele passa a corrente de água, que ele balança, né, aquele recipiente que ele tem ali, a areia vai ser arrastada e o ouro fica no fundo do recipiente dele. Então a levigação, ela tem esse princípio, pelo princípio da diferença de densidade. O ouro vai ficar no fundo pelo fato de ser mais denso, ou qualquer outra substância que ele quiser separar, a mais densa é que vai ficar no fundo, certo? Evaporação, aqui eu tenho o exemplo das salinas, certo? A evaporação é um tipo de separação de misturas que se utiliza quando a gente tem uma mistura homogênea sólido-líquido. Bom, o que seria a salina? Que é um método de obtenção do sal de cozinha. Pega-se água salgada do mar, certo? E deixa essa água evaporar, faz com que essa água evapore. A água evaporando vai sobrar só o soluto, vai sobrar só o sal. Obviamente na água do mar não tem apenas o cloreto de sódio, apenas o sal de cozinha, mas isso aí é uma outra etapa que vai ser essa separação. O que você tem que entender é o seguinte: nessa mistura homogênea sólido-líquido, a evaporação, né, obviamente vai ser do líquido. Evaporando o líquido eu vou obter apenas o sólido. Isso você pode inclusive fazer em casa. Se você quiser pegar um prato, né, pega um prato de vidro escuro, tá? E nesse prato de vidro escuro você coloca uma mistura de água com sal, faça uma salmourinha ali. Deixe esse prato repousando em cima do armário da cozinha, em cima de algum lugar assim onde não vá pegar água, onde as pessoas não vão esbarrar, não vão derrubar. Deixa lá durante alguns dias, depois você vai ver que toda a água que estava inicialmente fazendo uma mistura, ela vai evaporar, você vai, digamos, recuperar todo aquele sal que tinha utilizado, certo? Dá para fazer em casa aí essa separação. Dissolução fracionada. A palavra dissolução já nos dá a entender o que tem a ver, e a fracionada ajuda também. Esse tipo de separação de mistura, ela você faz quando você tem uma mistura heterogênea sólido-sólido. Aqui eu tenho areia com sal. O que foi feito? Foi colocado água. Partindo desse princípio, a gente sabe que o sal ele vai se dissolver na água, porém a areia não vai. Nesse primeiro momento eu estou separando a areia do sal, porque o sal vai ficar dissolvido em água e vai ficar no fundo do recipiente
apenas a areia. É claro que eu deveria usar mais ainda outros processos para separar totalmente, né, obter o sal sólido, né, separadamente da areia sólida, e isso a gente poderia fazer utilizando a filtração, por exemplo. Na filtração eu pegaria uma mistura que tem uma fase líquida e outra fase sólida, passaria por um filtro, nesse filtro fica o resíduo sólido e vai vir aqui para o fundo o filtrado. Se eu tivesse, no caso assim, fazendo a filtração dessa água aqui, é uma água com sal mais a areia, certo? Fazendo o processo de filtração, eu ficaria com a areia no funil, a água com sal aqui no fundo. E eu poderia utilizar esse método de separação para separar aquela água do sal, certo? Voltando aqui, estamos filtração, mais um decantação, tá? A decantação é um processo de separação que serve para mistura sólido-líquido ou de líquidos immiscíveis, tá? Vamos por parte. Aqui eu teria uma água suja, certo? Não interessa com o que. Aí o que foi utilizado aqui, que aqui você enxerga uns flóculos e tal, aqui foi utilizado um agente floculante. Esse agente floculante é muito utilizado no tratamento de água, né, nas estações de tratamento de água, porque qual é a ação dele? Ele vai se juntar a, digamos assim, a sujeira sólida que tem na água, que é captada dos rios, né, para fazer o abastecimento das cidades. Então esse agente floculante, ele digamos assim, ele se agrupa, ele forma flóculos junto da sujeira da água, e como os flóculos eles são bem mais densos do que a água, você deixa aquela mistura em repouso, e depois o que você obtém é aqueles flóculos decantados lá no fundo. Então a decantação, ela usa também o princípio da densidade. No caso aqui da decantação, o sólido, né, a parte mais densa, vai para o fundo do recipiente, certo? Ainda uma outra decantação. Essa decantação aqui é entre dois líquidos immiscíveis. Dê atenção para essa palavra que eu havia utilizado aqui, ó, líquidos immiscíveis. Essa palavra aí, ela está dizendo que são dois líquidos que não se misturam. Aqui eu teria um funil, certo? E esse funil teria dois líquidos, um que é menos denso, que poderia ser um azeite, outro mais denso, que poderia ser água. O líquido menos denso, numa mistura entre dois líquidos immiscíveis, tá? O menos denso fica na parte de cima, o mais denso fica na parte de baixo. Então, como a água ela é mais densa do que o azeite, ela fica na parte de baixo. Para eu poder separar essa mistura aqui, abre-se essa torneirinha, de maneira com que a água venha caindo aqui no recipiente, nesse copo de Becker, ele vai descendo, descendo, descendo. Quando chegar na hora que o azeite vai cair, eu fecho a torneirinha, estou com a mistura separada, certo? Isso daí a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente vê no nosso dia a dia, por exemplo, nos óleos trifásicos, né, que as mulheres costumam utilizar. Elas balançam o óleo antes de utilizar, porque daí momentaneamente ele vai ficar, né, entre aspas, misturado, aí passa na pele e tal, vai utilizar a propriedade dos três óleos, mas no momento que a pessoa deixar o óleo lá paradinho, em repouso, os óleos, por terem diferentes densidades, né, no caso esse óleo aqui mais escuro, ele é o mais denso, esse daqui é o intermediário, esse daqui seria o menos denso. Eles em repouso, eles vão voltar a ocupar as suas fases, não interessa o quanto você balance isso daqui. Se virar de cabeça para baixo, vai ir o vermelho para baixo, vai ficar esse clarinho no meio, vai ficar o amarelinho em cima, não interessa a posição, certo? Falando de flotação, certo? Nessa flotação também estamos falando de densidade. Acontece que na flotação é o seguinte, tu tem dois sólidos misturados. Esses dois sólidos, eles têm densidades diferentes. E o que tu vai utilizar é um líquido que tem uma densidade intermediária. O que seria uma densidade intermediária? Digamos que tu tem um sólido, a mistura de sólidos seja um sólido com densidade igual a 2 gramas por centímetro cúbico e outro sólido com uma densidade igual a 5 gramas por centímetro cúbico. Tu vai usar um líquido com uma densidade intermediária, entre o 2 e o 5, digamos, certo? Nesse caso aqui, estamos falando de uma mistura de areia e serragem. No momento que o cara coloca água aqui, a serragem vai boiar pelo fato de ser menos densa do que a água, e a areia permanece no fundo pelo fato de ser mais densa do que a água. Nesse caso aqui, a pessoa poderia fazer a separação da serragem simplesmente catando essa serragem aqui, né, com algum outro instrumento. Pegaria a serragem, retiraria e depois poderia passar essa água com areia em um filtro e estaria totalmente separada a mistura, certo? Agora falando de destilação, que tem a destilação simples e a destilação fracionada.
Quando que é utilizada a destilação simples? A destilação simples ela é indicada quando é uma mistura de sólido com líquido, uma mistura homogênea, certo? Vamos tirar aqui essas palavras para a gente conseguir entender melhor. As palavras estão pequenininhas aqui, mas eu vou lendo com vocês, tá? Aqui eu tenho de maneira... A organização aqui é um balão aqui de vidro com um aquecimento. Aqui nós temos um termômetro, certo? E aqui um condensador. Essas estruturas, essas mangueiras e tal para resfriamento não vem ao caso nós abordarmos agora. Vamos falar assim da utilidade desse método de separação. Nós temos aqui uma solução de água com sal. É uma água misturada com sal. Não tenho como separar água com sal, por exemplo, na filtração. Não adianta eu botar água com sal no filtro, vai passar água salgada pelo filtro, não vou recuperar o sal. A maneira mais indicada para separar seria a destilação. Eu havia falado também de evaporação alguns slides antes, só que na evaporação você perde o líquido. A água evaporou, ela vai para o ambiente, você não recupera. Agora, aqui na destilação a gente recupera o líquido, a gente recupera o solvente da solução. Então, eu aquecendo essa mistura, ela vai entrar em ebulição. Como tem sal misturado na água, vai ser uma temperatura um pouco superior à temperatura de ebulição da água pura, que é de 100 graus. Essa mistura ela vai ebulir a uma temperatura superior a 100, mas no momento que ela ebulir, o que acontece é o seguinte: o vapor d'água vai subir sem o sal, porque o sal não vai ebulir, ele não vai subir junto com o vapor, vão subir apenas moléculas de água. Só que ele não vai, o vapor de água não sobe, não é perdido para o ambiente, ele vai entrar no condensador. Essas mangueiras aqui, elas passam água fria ao redor do condensador, de maneira a resfriar aquela vidraria. Se tiver resfriada, vai acontecer aquilo que eu falei lá nas primeiras aulas, que é a condensação. Aquele vapor que está a uma temperatura bem quente, bem alta, vai resfriar e pela queda de temperatura vai acontecer a condensação, ou seja, aqui a água ferve, vem no estado de vapor. Quando chega no condensador, essa água que está no estado gasoso ela vai passar para o estado líquido e ela vai gotejar aqui. Então eu vou recuperar o meu solvente utilizado lá. Não vou perder para o ambiente. E se a gente for destilando até a separação total, o que vai ficar aqui no fundo vai ser o sal. E toda aquela água que estava aqui inicialmente, ela vai passar para esse outro recipiente que é o Erlenmeyer. Certo? Então a destilação simples, que é essa daqui que eu estava falando, ela serve para sólido líquido, mistura sólido líquido, uma mistura homogênea entre sólido e líquido, certo? Vamos agora falar de destilação fracionada. Destilação fracionada, ela é o tipo de separação de mistura que é utilizada para líquidos miscíveis, ou seja, líquidos que se misturam, dois líquidos que se misturam. Vamos tirar aqui para a gente conseguir ver melhor. Temos aqui uma mistura de água e álcool. A gente conhece a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, e eu agora estou lhe informando que a temperatura de ebulição do álcool é 78 graus Celsius. Seria 78,4, mas também não vamos nos apegar a detalhes, tá? A diferença desse sistema para o anterior está aqui, ó. Nós temos aqui uma coluna de fracionamento, que eu já vou falar o que é. Vamos pensar primeiro no princípio da destilação fracionada. Destilação fracionada, ou seja, a gente vai destilar apenas uma fração de maneira a conseguir separar. De que maneira isso vai acontecer? Eu sabendo que a água ebule a 100 graus Celsius e que o álcool ebule a 78 graus, vamos pensar no seguinte: se eu tenho essa mistura a uma temperatura ambiente, por exemplo, 25 graus Celsius, não seria suficiente para ebulir nenhum dos dois. Aí eu vou aquecendo essa mistura. Na medida que a temperatura vai subindo, vai chegar uma hora em que a temperatura vai atingir a temperatura de ebulição de um deles. Atingindo a temperatura de ebulição de um deles, obviamente vai ser sempre a temperatura de ebulição do líquido que tem a menor temperatura de ebulição. Então, aquecendo esse sistema aqui, vai a 25 graus, 30, 35, 50, 60, 75. Quando chegar a 78 graus Celsius, o álcool que está aqui vai começar a ebulir. O álcool ebulindo, vai acontecer exatamente o que aconteceu com a água naquele slide anterior, onde a gente estava separando a água do sal. Então, quando chegar a temperatura de ebulição do álcool, o álcool vai começar a ferver, tá? Esse álcool começando a ferver, ele vai subir aqui pela coluna de fracionamento e ele vai condensar e vai gotejar ali no fundo, certo? Agora o seguinte, ó. Às vezes, dependendo da temperatura de ebulição, se eu chego, digamos assim, é muito próximo da temperatura de ebulição da água,
o que vai acontecer? Moléculas de água vão subir junto. A coluna de fracionamento serve para que o líquido de temperatura de ebulição maior ele condense antes de chegar até o condensador. Então, por vezes é capaz de acontecer de subir água e álcool junto, só que a coluna de fracionamento, digamos assim, ela diminui a chance dessa água, né, passar junto com o álcool. Então, a destilação fracionada ela vai ser útil para separar dois líquidos que se misturam. Então, eu aquecendo essa mistura aqui a uma temperatura intermediária entre o 100 e o 78, eu consigo ter aqui no final do experimento, né, no final da destilação, apenas o álcool, e aí eu consigo separar um do outro, certo? A destilação fracionada, você já deve ter ouvido falar na coluna de fracionamento do petróleo, é o que acontece para separar as diferentes substâncias, os diferentes hidrocarbonetos que tem no petróleo. Aqui eu tenho uma tabela que creio eu que as letras não estejam muito boas para ler, mas eu vou falando aqui para vocês, tá? Na parte superior da coluna de fracionamento vão saindo os hidrocarbonetos com as menores cadeias, de 1 a 4 carbonos, que tem as temperaturas de ebulição menores. E quanto menor, ou melhor, quanto mais baixa aqui na coluna de fracionamento, maior é a cadeia carbônica e maior a temperatura de ebulição. Então é assim que se separa as diferentes substâncias que temos no petróleo, uma destilação fracionada, certo? Do petróleo a gente tira metano, etano, propano, butano, que são gases na temperatura ambiente. Temos os compostos que formam a gasolina, querosene, óleo diesel, lubrificantes e a rapa do tacho ainda dá para fazer asfalto, ou seja, do petróleo não se perde nada, se aproveita tudo. Tranquilo? Então aí uma aulinha rapidinha sobre separação de misturas, espero que tenham aproveitado. Bons estudos aí, gurizada, compartilhem no Facebook a nossa aula, cliquem no gostei aqui no YouTube, se inscrevam no nosso canal no YouTube e ajudem a divulgar o nosso trabalho e a democratizar o conhecimento, beleza? Um abraço!